Olá galerinha, estamos de volta agora para mais uma aula que é sobre a segunda lei de Newton, tá certo? A gente viu a primeira lei de Newton e agora vamos ver a segunda lei de Newton. E o que é que essa lei nos diz? Olha, ela é conhecida como a lei fundamental da dinâmica. Na primeira lei de Newton, a lei da inércia, a gente aprendeu que a força resultante ela era igual a zero, não é isso? Para um corpo estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, essa força resultante teria que ser nula. Aqui já muda a história, tá certo? A força resultante ela é diferente de zero. Ela é diferente de zero. E temos uma formulazinha muito elegante aqui para representar essa segunda lei de Newton. E essa fórmula aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá certo? Está aqui, ó, aceleração, massa e força resultante. E o que é força resultante? Força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças. Uma soma vetorial, tá certo? Então a soma de todas as forças vai ser justamente essa força resultante. Por isso que tem esse nome de resultante. E qual é a unidade de força? Força resultante, a unidade dela, se você for analisar aqui, ó, a força resultante não é igual a massa vezes a aceleração. Então, qual é a unidade no sistema internacional para massa? É justamente o quilograma. Aqui, ó, quilograma. E a aceleração? Qual é a unidade para aceleração? É justamente metros por segundo ao quadrado. E isso aqui tudo a gente nomeou como Newton, que é justamente em homenagem a Isaac Newton. Beleza? Certo, mas o que é que diz essa expressão? Força igual a massa vezes aceleração. Se você quiser memorizar, ó, física, meu amor, tá certo? Ó, como é que a gente interpreta essa segunda lei de Newton? Então, temos aqui, ó, uma caixa, e nessa caixa de massa M1 está sendo fornecida uma força, alguma coisa puxando essa caixa, tá certo? Então, essa segunda lei de Newton nos diz o seguinte, que para um corpo de massa, M1, por exemplo, tá certo? Quando aplicado uma força nesse corpo, vai surgir uma aceleração. Então, é por isso que os corpos entram em movimento, através de uma força que será aplicada no corpo e vai produzir uma aceleração. Beleza? Então, ó, se a fórmula da força é essa, força igual a massa vezes aceleração, a gente pode calcular a aceleração simplesmente colocando essa massa para o outro lado, tá certo? E vamos ter essa expressão aqui, aceleração igual a força dividido pela massa. Ok? Ficou claro, né? Peso. O que é o peso? Muitas vezes eu brinco com vocês, né? Eu pergunto, qual é o seu peso? Aí você diz, 50 quilogramas. Mas quilogramas é unidade para o quê? Ó? Massa. Tá certo? Peso é diferente de massa. Agora, claro, no dia a dia você pode falar, qual é o seu peso? 50 quilogramas, 60 quilogramas. Ninguém vai lhe condenar quanto a isso. Só que na física são coisas diferentes, tá certo? E o que é o peso? Vamos usar a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa força peso é justamente essa força gravitacional, essa força que o planeta Terra está fazendo em nós, tá certo? Então, ó, essa força peso vai ser justamente a massa vezes a aceleração gravitacional, tá certo? A aceleração gravitacional. E essa aceleração gravitacional, aqui na Terra, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E muitas vezes a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os cálculos, tá certo? Beleza, ficou claro aqui o que é o peso, né? Então, se você quiser saber qual é o seu peso, você tem uma massa de 50 quilogramas. Você tem que multiplicar pela aceleração gravitacional. Se a gente arredondar aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, então ficaria 50 vezes 10, que daria 500 Newton.
que é a unidade de força, tá certo? Agora, o que é o quilograma-força? Em algumas questões, vai querer que você saiba o que é 1 quilograma-força. 1 quilograma-força é simples de você saber. Vamos pegar a expressão do peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. O quilograma-força é justamente o peso para 1 quilograma de uma massa, tá certo? Então, por isso que aqui, ó, 1 quilograma-força vai ser igual a 1 quilograma, a massa valendo 1 quilo, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é justamente a aceleração gravitacional, né? Mas a gente pode, em algumas questões, arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, aqui eu expliquei de uma maneira geral o que é a segunda lei de Newton, né? Só que na próxima aula a gente vai fechar com a terceira lei de Newton e depois entrar nas aplicações das leis de Newton. Nessas aplicações a gente vai perceber que vai ficar um pouco mais complexo, mas devagarzinho a gente vai entendendo, tá certo?